Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, 11 de 12 de 2018, reta final do ano, 17 horas e 26 minutos. Uma tarde quente aqui em São Paulo. Inicio os trabalhos. Espero que os meus estudos, opiniões sejam úteis na sua formação como investidor. Ok? Eu convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, participarem da área de comentários, falem do nosso trabalho para pessoas que vocês conhecem que gostam da renda variável, especialmente o pessoal que gosta do swing trade, de investimentos envolvendo renda variável, vai gostar bastante aqui do nosso trabalho, assim eu espero. Quando chegarmos a 8.000 inscritos, provavelmente amanhã, ou até hoje, né? Faremos em comemoração 10 pedidos do YouTube. Caso vocês queiram ter contato comigo no período da manhã, nome e e-mail na home do site toptraders.com.br. Recebem já a partir do dia seguinte. Eu coloco sempre um pouco de commodities, política, economia. Quando tem um fato relevante sobre uma empresa, eu ponho no cenário. Geralmente falo das bolsas asiáticas, da Europa, sempre acompanhado de um gráfico do Ibovespa. Ok? Quem deseja assistir, seja bem-vindo à bolsa, que eu considero a porta de entrada para a Bolsa de Valores. Qualidade digital de som e imagem, 18 módulos, fala até de imposto de renda, dá para acessar através do site, rapidinho você se cadastra, começa a assistir, e pela parte alta do nosso canal no YouTube aqui também. Ok? Recados dados, então vamos lá. Pessoal, hoje nós temos as bolsas americanas extremamente voláteis, elas voltam, sobe, desce, fica de lado. Aqui no Yahoo Finance nós temos aqui o Days Range, que marca a máxima e a mínima do dia, eu olho muito isso, né? Agora mesmo estava na mínima, no 2.621,30 quando eu comecei a gravar, agora já está subindo. De repente, nessa reta final, fecha até perto da máxima, eu não duvido, porque ontem fez isso, hoje abriu um gap de alta, as bolsas americanas desceram para fechar gap. Nesse momento nós temos o S&P em alta de 0,15, Dow Jones caindo 0,09, Nasdaq subindo e o petróleo subindo também em Nova York, com queda do ouro. Ok? Observando aqui as bolsas asiáticas e no velho mundo, ou seja, na Europa, nós temos alta generalizada, né? Xangai em alta de 0,37, o índice DAX que nós acompanhamos todos os dias, 1,49, e na Inglaterra, que eu vou até fazer um estudo por causa do Brexit aqui, 1,27. Então, observando aqui a bolsa de Xangai, inclusive eu cheguei a fazer alguns treinamentos na Ásia, eu fui a Hong Kong, Taiwan, China, algumas vezes, e lá também fiz treinamentos como eu fiz em Frankfurt. Na época eu era estudante de engenharia, estava estudando engenharia, já trabalhava na área, mas aproveitava as viagens para fazer treinamentos por lá também, né? E a minha história começou em Frankfurt, foi lá que eu conheci a renda variável. A bolsa de Xangai, ela tem um gráfico complexo, o momento é complexo, né? Nós temos uma LTB que guia os preços desde o início aqui de maio, apesar que ela já vinha em baixa, mas essa LTB ela se aplica bem a partir de maio, por 1, 2, 3 vezes tentou romper, sendo uma delas em setembro, depois houve uma tentativa de rompimento em novembro, agora em dezembro não conseguiu, mas eu acho que uma hora vai romper. Talvez ainda essa semana. Então nós temos uma LTA sobre a qual o mercado chinês se apoia, e se realmente deixar a média essa linha para trás, acho que entra no outro patamar. O índice, essas bolsas de fora já embutiram talvez tudo de ruim assim que esteja no ar, digamos assim. Nós temos aqui o índice DAX com uma LTB também, o índice extremamente longe dela. O candle de hoje sugere alguma formação de fundo aqui, tem gaps abertos, então acho que pode ter pelo menos um repique de uns 2 dias aí e tal.
Talvez quarta. Hoje, quarta e quinta de repique faria sentido. As atenções, pessoal, estão voltadas hoje em dia mais para o índice FTSE, né? Tem a história do Brexit, Theresa May fica, Theresa May cai, se vão levar essa votação ao Congresso ou não. Então, para mim, assim, o grande ponto no gráfico que reflete o humor dos investidores na Europa é a gente pegar esse fundo marcado no dia 26/3 na Bolsa de Londres, região ali de 6.860. Percebam que esse mesmo fundo foi tocado no dia 26/10. Se o mercado romper e trabalhar acima dele, ele tentou fazer isso tanto no dia 7 quanto hoje. Aí eu acho que as coisas mudam, a gente pode ter uma mudança de humor. Aquela velha máxima da minha metodologia, minha filosofia operacional. O primeiro sinal sempre é dado pelo candle. Os candles indicam o Marubozu que teoricamente foi negado e nós temos um arame de fundo. Certo? Como dizia um professor meu, certo? A turma não falava nada, ele falava de novo, certo? E assim seguia um professor meu quando eu fiz engenharia elétrica. Para quem não sabe, eu sou técnico em plásticos, técnico em eletrônica e engenheiro eletricista. Fui para a Europa fazer especialização em controladores lógico-programáveis, database, hidráulica, pneumática, robótica, tecnologia laser, automação industrial geral, projetos. Aí você vai falar, professor, bacana, mas o que isso tem a ver com a Bolsa? Tenho a mesma dúvida que você. Então seguimos em frente aqui. O que isso tem a ver com a Bolsa? Não tenho a mínima ideia. Professor, fez economia? Não. Fez administração? Não. Fez matemática? Não. Minha formação é toda voltada para a indústria, mas tem muito médico na Bolsa também, tem muito engenheiro, enfim. Aí nós temos aqui as criptomoedas que sangram sem dó dos compradores. Não tem sinal de fundo, pessoal. Não tem sinal de fundo, não tem driver. Não tem fork. Então, até segunda ordem, elas devem continuar caindo. Nós alertamos, nós falamos, quem manteve é porque foi teimoso e acaba pagando o preço, mas vida que segue também. São ativos de risco e quem entra tem que estar consciente. Então vamos ver os gráficos, né? Gráfico na tela. Se renda variável fosse fácil, né? Aí seria mole, né? Renda variável não é fácil. Quem fala que é mentiroso, é para enganar aluno, Renda variável é possível, com muita luta, muito trabalho, muita dedicação. É possível até ficar rico. É uma das poucas formas que o camarada que... É que pobre é uma palavra muito triste, assim, mas uma pessoa que tem menos recursos, ela pode acumular patrimônio, construir riqueza ao longo do tempo. Talvez uma mudança de classe social através da bolsa é possível, sim. Desde que tenha juízo, não trabalhe com o mercado a termo, tenha muito cuidado com o mercado de opções e com o day trade. Pessoal, o Bitcoin, a grande queda, digamos assim, começou na perda da CLTA. Eu brinco que é como se fosse o pirata jogando o camarada na água aqui, né? Aí fez um triângulo, padrão de continuidade, repica, mas não convence. Nenhum sinal de fundo, figura, absolutamente nada. O Bitcoin Cash sofrível, né? Vou ajeitar meu microfone aqui. Sofrível, né? Outro dia estava 640 aqui, agora está $94. Né? De repente, se ele chegar a 64, $70, vai valer 10% do que valia no mês de novembro. É muito louco isso, né? Mas os gráficos adiantaram a situação. Digamos que ele está abandonado aqui, né? O mercado sem interesse, candles pequenos. Aí o Litecoin.
A mesma coisa, né? Deu a pancada, fez o triângulo, tá indo para baixo. Pessoal, não tem nenhum sinal. Assim, você fala, professor, mas não tem uma projeção de FIBO, uma figura, um suporte no passado, ou você tá ligado num fork, em alguma coisa que pode ocorrer, uma regulação em algum país. Não. Não tem nada no radar nesse momento que pode mudar o jogo, só que pode mudar sem sair nada também. De repente o pessoal entra comprando e... Só que não tem sinal, não tem acréscimo de liquidez, não tem nada, sendo sincero, pessoal. Aí nós temos o Ethereum. Em dólares americanos também. Aqui o pirata empurrou o camarada no mar, né? Eu tava vendo outro dia o filme do Mega Tubarão. Tipo o filme do Mega Tubarão. Mega Tubarão tava passeando aqui embaixo. Pirata jogou o camarada no mar aqui aos tubarões. É mais ou menos o pessoal que manda comprar Bitcoin aqui em cima, Ethereum e tal. E aí fez o triângulo, deu uma pausa para baixo, sem novidades. Aproveitando que nós estamos aqui com o TradingView aberto, vamos ver o petróleo, né? Crude Oil. Petróleo WTI. Para quem tiver interesse em operar, eu não opero mais, sou sempre sincero com vocês aqui, mas operei muito tempo na Interactive Brokers e na Ameritrade. Também dá para operar no Saxo Bank. Eu cheguei a operar lá também, mas não petróleo, operava outros ativos, mas eu sei que dá também. O primeiro estágio de um movimento de alta é a acumulação. Aparentemente nós a temos aqui. Leve inclinação altista, tal, máximas tocando a média de 21, me parece uma acumulação, hoje subindo. Eu acho que essa semana ainda vai fechar em alta de uma forma geral para os mercados. Aí nós temos o petróleo Brent, que é negociado em Londres, né, na ICE. E ele, aparentemente, ali tem também uma acumulação de preços, tá? Então pode subir. Como pode cair também, né? Mas é mais provável, pelo que a gente vê no gráfico, um movimento altista. Eu, se fosse operar, trabalharia comprado nesse momento no petróleo. E aí temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, como se fosse mais ou menos como se fosse o BOVA11 lá fora. Nós estamos sim num ponto de definição extremamente importante. No semanal, nós temos um ponto chave aqui que é o 3765. Ele foi testado hoje. O EWZ o respeitou. Ok? Você fala, pô, professor, mas a bolsa aqui no Brasil está de lado, o EWZ subindo. Ele é inversamente proporcional ao dólar. O dólar está caindo. Então tá tocando a média de 21 no semanal. Eu acho que conservamos ainda uma expectativa altista. E é isso. Tem um ombro cabeça a ombro possível? Tem, só que ele não foi acionado. E da mesma forma que tem um W também, que indica que se tudo ocorrer como esperado, vai a 47 lá para fevereiro ou março, talvez. Ok? Então esses são os estudos no EWZ, petróleo e criptomoedas. Pessoal, amanhã nós temos o vencimento do índice futuro, o INZ18, Z de zebra. E aí, umas 9h10, 9h15, antigamente a mudança de liquidez ocorria mais tarde. Agora, da 9h15, 9h20 já era. O Z18 começa a perder liquidez. E deixa eu só ver um negócio aqui. Minha equipe está me avisando de um negócio. É que eu tô com uma turminha da imersão, é uma turma maior, então ele sempre... Não, mas tá tudo certo o que eu tava olhando aqui. Uma turma excepcional, inclusive. Cada vez a gente está conseguindo turmas maiores, melhores, interagindo, o pessoal passa material, troca ideias, muito bom. E para a imersão que a gente vai ter provavelmente no segundo semestre do ano que vem, teremos várias novidades, otimizações, vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, amanhã o Z de zebra 18, digamos que ele vai adormecer. E umas 9h15, 9h20, o G19 entra no jogo. Então, assim, para quem pretende continuar
ou comprado ou vendido no índice, deve transferir sua posição do Z18 para o G19. Você fala, professor, mas eu estou vendo um negócio esquisito aqui, né? Por exemplo, o ajuste, né? Eu estou vendo aqui o ajuste de 85.990 para o Z18 e 86.800 para o G19. O que significa isso? Nada, pessoal. Toda vez que tem a mudança do contrato para o outro, geralmente fica 1% a mais, no caso é uns 800 pontos. Isso é normal, você não ganha nem perde nada, né? Se você estiver comprando, você não vai estar pagando mais caro, e se você estiver vendendo, você não vai ganhar nada. Né? É uma simples transferência. Imagina que tua posição é 86 mil pontos, ela passa a ser 86.800. Simples assim, você transfere para o contrato seguinte. Então assim que é a rolagem. A rolagem simplesmente você desfaz a operação em um e monta a mesma operação na compra ou na venda, a mesma quantidade no contrato seguinte. Então fiquem atentos amanhã. Ok? Falando um pouco de fluxo, os estrangeiros estão de leve, assim, reduzindo de leve assim a posição comprada no índice, a vendida, aliás. Né? Começaram a semana com 109, foram para 111, 692, voltaram para 109. Nada muito significativo. No mercado à vista, eu já vejo um movimento um pouco diferente, né? Eles fecharam novembro vendidos em 3.603 e agora em dezembro, em nenhum momento eles ficaram negativos. Isso é interessante. E eles estão com saldo positivo de 1.742.359 até o dia 6. Vamos ver se dá para ver até o dia 7 aqui. Não saiu ainda no site da Bolsa. Quer dizer, pessoal, estão reduzindo de leve no índice, comprando, digamos, de forma moderada no mercado à vista. Ok? Maravilha. Muito bem. Então, agora vamos para o mercado doméstico. Hoje eu não vou fazer destaques do dia. Eu vou falar de pedidos do YouTube, vou fazer 7 pedidos, que tem uma lista muito grande de ações. PDGR3. Outro dia tinha um aluno bravo no canal. Eu não entendi direito se ele estava dando bronca em mim ou em quem pede a PDG, em quem opera. Ele estava dizendo que não tem fundamentos e tal. Eu não entendi direito a ideia, mas... Primeiro, eu nunca operei esse papel. A gente acha os fundamentos ruins também. Tanto que eu falo que a JHSF não é mais par da PDG, da BR Brokers, da Tecnisa. Então é uma tranqueira de papel, talvez esteja buscando a CLTB. Se é isso que ele quis dizer, eu estou plenamente de acordo. Você pega, por exemplo, o PDG, você pega a Tecnisa aqui. A Tecnisa é um pouco melhor, talvez valha a aposta. Principalmente se romper a CLTB, deve dar uma boa decolada. E o que é interessante? Tem muito volume, então deve romper isso aqui. Pode ser uma aposta. BR Bro, Viver. Viver eu não gosto do ativo, assim como o PDG, nem para especulação. Falei para vocês que o movimento tinha ido e era isso. E a BB RK3, hoje eu acho que a JHSF descolou das suas irmãzinhas. A BBRK3 está subindo, né? Teve um movimento aqui de grupamento, né? Ela valia bem pouco e agora está subindo. É meio louco isso aqui, mas enfim. De repente, para especulação, eu prefiro Tecnisa e Elbor. Mas é a minha opinião, né? Minha opinião é minha opinião, né? Eu prefiro Tecnisa e Elbor. Aí, de repente, o camarada quer pegar um ativo descontado, tal, pensando no futuro. Eu sou mais JHSF. Nós temos, tá perto do meu preço médio, 1,98. O pessoal do grupo de imersão de setembro, 1,56, 1,57, 1,55. O preço médio, o pessoal da imersão de setembro, isso de abril, o pessoal da imersão de setembro tem gente com média até 1,19, mas a média ele está em 25 e 26. E é isso, distante de média, vai, corrige e a vida segue. Isso tudo foi falar de PDG, tá? Nenhum ativo vai entrar aqui como... O setor de frigoríficos, outro dia um aluno falou para mim, pô, professor, você acertou que o setor de energia estava atrasado e foi nessa última pernada. Você acha que pode ocorrer o mesmo com o setor de frigoríficos? Eu tenho dúvidas, pessoal, sinceramente não.
Nós não temos, nós acabamos de montar a carteira nova ontem, né, carteira do grupo, do pessoal da imersão e tal. Não tem nenhuma ação de frigorífico, não tem nenhuma para entrar. Tem de alimento, mas não tem de frigorífico. Se você olha aqui, por exemplo, o gráfico da BIF3, JBSS3, que esse ativo eu não opero. Falar nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente. Ó, lembra o que aconteceu com o JHSF? É o que está acontecendo com o Cielo agora, aconteceu com o Vale, aconteceu no episódio de Mariana, com o Petro na greve dos caminhoneiros, né? Grandes empresas, né? Aí você pega a Marfrig. Eu não tenho nada contra o setor, tanto que já operei muito, principalmente em época de bolsa em baixa, a gente entrava porque elas são exportadoras, mas eu não vejo nada nos gráficos assim. Não acho que é um setor que está atrasado e vai na próxima leva, mas essa é a minha opinião, não está na nossa carteira. E assim, por exemplo, hoje eu tenho 11 ativos na carteira, não. Enfim, tem 10, 11, 12 ativos, não, 11, 12, 13, eu tô com tem um ativo que tem peso 2, enfim, na carteira da imersão nova não tem JHSF, das outras imersões acabou entrando, a gente compartilhou, e aí o grupo também tem, enfim. Alguma coisa entre 12 e 13 ativos aí na carteira, porque senão vai ter aluno pentelho que vai me escrever, nossa, mas a minha só tem 12, a minha tem 13. Pô, os caras se prendem a essas coisas. Alguns, sei lá, de 300 pessoas, uns 2 ou 3. Mas como eu respondo o e-mail, eu já estou falando aqui antes. Então, o JHSF, é claro que está na carteira, todo mundo sabe, né? Mas aí tem um momento de comprar, isso que faz a diferença, que eu compartilhei com o pessoal de abril e de setembro, mas ela não está na carteira nova, enfim, então teria um ativo a mais aí. E tem uma ação com peso 2, só para ficar claro. Então eu particularmente não acredito que esteja atrasada tal, e que vá, de repente, nessa próxima leva, é a minha opinião. Acho que não. Então, um setor que... E aí, o que eu queria dizer? Eu sempre deixo... Então, tem a carteira formada, eu sempre deixo uns 2, 3 ativos no radar. Se precisar substituir alguma ação que não vai, ou de repente entra uma grana dos mini contratos, a galera quer alocar, então sempre tem alternativa, né? Então, nesse momento, as ações que estão como alternativas ali que eu estou acompanhando não tem nenhuma de frigorífico. Pomo é aquela história. Eu acho que, para quem é paciente e tal, que é uma exposição ao setor... É uma compra razoavelmente interessante, eu não pretendo fazer, não está no meu radar, mas assim, entre a compra e a venda, digamos que eu compraria. Você vê que ela simulou a perda de um triângulo, o mercado já reage fortemente. Aquela história, pessoal, tendência de alta, quedas, são oportunidades e não momento de pânico, né? Então, o aluno que é mais sensível, que é Nutella, que é dramático, ele entra em pânico. O aluno que está preparado, ele vai comprar. Você não vai acertar muitas vezes a mínima, às vezes vai. Pô, a gente andou entrando em ação da imersão que a gente pegou a mínima de ativo meio exótico e o ativo disparou. Aconteceu. Com mais de um. E às vezes você entra, ele fica parado um tempo e depois ele deslancha. Então, por exemplo, o Pomo, essa queda deve ter gerado oportunidade. É a minha leitura. Ok? Braskem, eu confesso que ela não é uma dessas 2, 3 ações que estão no meu radar, mas ela está também. Esse gap na Braskem me incomoda em junho. Só que assim, a região de R$ 48, R$ 49 reais é um baita suporte, né? Agora, a Braskem é uma ação complexa. As variáveis que impactam na Braskem são muitas. O dólar, a cotação dos materiais plásticos, dos polímeros... O petróleo é um ativo difícil de operar. Aqui ela fez um ombro, cabeça, ombro que foi fácil de vender, com alvo no 51, 50 reais. Mas em geral não é um ativo fácil, mas eu confesso que eu estou próximo de Braskem, acompanhando o ativo, digamos assim. Ok? Esse gap me incomoda, mas essa região de suporte me atrai. Aí nós temos Home, que foi uma ação estudada na imersão como candidata à carteira. Ela não está mais, que a gente comprou um ativo de setor industrial. Mas eu vou continuar acompanhando. A Home, ela não conseguiu se manter acima de 864, que era um ponto que tinha acionado um pivô de alta, só que ela veio na média. Então, às vezes, o ativo, principalmente quando ele encontra uma barreira, como no caso da Home,
ele não vai, só que ele vem na média e toma fôlego. Então eu confesso que é um ativo que eu vou continuar acompanhando de perto. Aí nós temos Hering, que fez parte da imersão de setembro. Nós ganhamos uma bolada na Hering. Ganhamos mesmo, não vou ficar com... Não, nós fomos bem, fomos muito bem. Imagina, você pegar o ativo em setembro, quando foi a imersão. Ela veio aqui na mínima região de 14, 15 reais, só que nós já realizamos lucro nela. Ok? Ela não está mais na carteira. Eu acho que eu fiz até um estudo de caso. E aí tem IRBR3, que eu já comentei com vocês, tem uma pessoa da minha família que trabalha na área e fala muito bem da empresa. Só que é aquela empresa, assim, é uma coisa pessoal. Da mesma forma que eu não gosto de ativos de baixa liquidez, eu não gosto de comprar ação em topo. Mas é uma ação em tendência de alta plena aqui, então... Mas a compra boa geralmente é em média ou em linha de tendência, como a gente vê aqui. Então, pedidos do YouTube feitos. Então, vamos lá para os ativos fixos. Pregão terminando, agora 17h51. E agora não tem futebol, né, pessoal? Nós vamos ter uma liga no Cartola no que vem. Vai ser muito legal. Vai ser muito divertido. Top Traders também é entretenimento e cultura e esporte. Certo? E toda vez que eu vou gravar o programa, meu WhatsApp bombando. Parece brincadeira, mas não é. É bom que tem gente querendo falar comigo, né? No caso da Petrobras, esse gap chama o ativo. Caso esse gap não seja fechado, eu acho que vai fortalecer a ação, mas se for fechado, eu acho que poderia ser um ponto de suporte. Pô, que confuso, né? Tem confusão nenhuma, o natural seria fechar, mas se não fechar, mostra ainda mais força, né? Ela está em queda, contrariando o petróleo, o mercado está com mimimi, o mercado está choroso, o mercado está dramático. Mercado, se o pessoal do mercado hoje em dia, principalmente o pessoal interno, se pudesse deitar no colo da mãe, chorar as mágoas, aquela melancolia de final de ano, né? Eu gosto de ver o mercado arrebentando para um dos lados, na compra ou na venda, né? Hoje o mercado tá meio mimimi, então cada gestor acha uma coisa, aí tem os entendidos, aí tem as teorias, estão falando uma série de bobagens que é típica de final de ano. Então aí a Petrobras já tem um monte de teorias sobre o ativo, blá 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 blá. A grande questão é, quando você tem uma tendência de alta, o pateta vai lá e compra no topo porque ele é seguidor de tendência. Então ele quer estar, Maria vai com as outras, ele quer estar na turminha, ele quer seguir a modinha da sala de trades que ele acompanha, aí o tonto vai lá e compra aqui em cima. Aqui não é momento de comprar, né? Agora, o pateta compra a Petrobras a 28, 29 reais. E aqui ele estopa. Aí o bobão vai aqui e estopa. Nossa, a Petrobras está caindo, perdeu essa linha, eu vou estopar. Falar que estopar é coisa de otário é uma palavra muito forte. Por que é uma palavra muito forte? Por exemplo, aqui. Imagina que nós falamos em compra em Petrobras desde... Todos os movimentos de alta de Petrobras, depois de greve de caminhoneiro, essa correção, nós falamos em compra de Petrobras. Como é que é o stop inteligente? Aqui eu vou dar uma aula aqui para os patetas. Ó. Não é arrogância, é uma aula. Eu sou professor, eu vou dar uma aula. Então eu sempre falo aos alunos, né? A gente tem que explicar para fundamentar aquilo que a gente está falando. Então eu tenho um topo a 27,40. Então o camarada compra aqui. Nós falamos em compra em perto. Por que você não opera perto, professor? Porque tem um índice futuro que tem uma relação muito intrínseca. Seria uma dupla exposição e a gente sempre compartilha como ativo fixo. Mas às vezes a gente opera também. Aí você tem um topo nos 27,40. O ativo faz um marobuzu depois de fazer um novo topo e fecha abaixo do 27,40, sendo que na véspera ele rompeu. Onde é que está o stop de um investidor inteligente? No 27,40. Ele coloca o stop ali no 27,30. Isso é stop. Aí ele preserva os seus lucros. Não estopar aqui porque ele está com medo, é um bobalhão. É diferente. Professor, você quer dizer então que Petrobras é compra agora? Talvez não, ela pode fechar o gap ou vir no 21,43. Mas você concorda que uma coisa é comprar a 28,60 e outra coisa é comprar a 23,30? Né?
Então, até pode ser momento de comprar, mas aqui não era. Então, isso que é stop inteligente, não o camarada entrar na operação mais preocupado com stop do que com trade. Você está me entendendo? Por exemplo, Vale. Onde é que está um stop inteligente aqui? Você está comprado em Vale. Esse dia aqui foi um stop para o comprado. Pinça de topo, sendo que um candle nega um Marubozu no dia seguinte. Isso é stop, para preservar lucros. Aqui a Vale, a gente fez a estratégia de mínima do dia anterior, perdeu aqui os 57,40, aqui acionou stop. Não o camarada pegar e, eu tô com medo, eu tô inseguro, eu não sei, eu vou estopar, como se acontecesse uma mágica que o dinheiro dele voltasse. Isso não existe. Entendeu, pessoal? Então, stop é uma estratégia utilizada a seu favor, não contra você, para te violentar emocionalmente, né? Para te dar um violino e você ficar abalado achando que é um pateta. Você fez o papel de pateta porque tinha ensinado errado, mas você pode operar corretamente. Nós não vamos acertar sempre, não somos super-homens, não somos melhores que ninguém, somos lutadores, acertamos, erramos, temos dificuldades, a gente tem o sentimento do medo, da euforia, mas você não pode se comportar como um bobalhão fazendo operações que são óbvias, né? Vendendo num fundo e comprando num topo. Correto? Pelo menos quando a situação for extremamente óbvia. Ok? No caso do Banco... Às vezes eu falo as coisas mais fortes aqui, mas eu falo de coração, eu falo com sinceridade, não falo com maldade, não sou uma pessoa vaidosa. Eu falo realmente como um sinal de alerta. Se os entendidos ensinassem certo, eu estou no mercado há pouco tempo, tenho 39 anos. Não tinha mais investidor de Bitcoin do que na Bolsa de Valores, pessoal. No Banco do Brasil, nós temos uma LTA de curto prazo. Ela praticamente foi testada, é um ponto importante, né? Um ativo forte. Esse padrão chama ave migratória de baixa, é como se fosse um arame, mas com bebê vermelho. Amanhã o mercado deve dar uma resposta para a gente. Aí nós temos Bradesco com uma situação parecida. Por exemplo, eu vou te falar, por exemplo, como é que eu trabalharia com Bradesco. Bradesco veio nos 39,21, agora está 37,50. Um camarada, de repente, que tem tempo tal de observar, isso daqui foi um RMI também, ele poderia vender nesse dia para recomprar agora. Agora, quem não fez essa manobra, como a inclinação é altista, dependendo se o cara paga corretagem variável, ele opera num grande banco, um grande investidor, eu estava discutindo com um aluno meu outro dia, que já é meu aluno há muito tempo, se vale a pena vender aqui para comprar aqui. Se é um pequeno e médio investidor, vale. O grande investidor, eu acho até que vale, mas né? Vale. Até que vale. Né? Fazer um giro aqui, enfim. No caso de YouTube, já foi um movimento que aí acho que já valia, porque era um doji lápide fora da banda de Bollinger Superior, valia vender nesse dia. E, por exemplo, o camarada vendeu aqui nos R$ 36,50, R$ 36, vale a pena recomprar agora? Talvez, ó. Tem uma LTA, nós temos uma ave migratória de alta também, 34,70 respeitada, LTA respeitada, o mercado deve tomar um movimento altista de novo, essa é a minha visão. Ok? Maravilha, então ativos fixos, pedidos do YouTube, falta as bolsas americanas e as bolsas aqui no Brasil, né? Essas polêmicas que eu falo, pessoal, eu falo para o bem dos investidores, porque o que mudaria pro bem para mim? Eu só entro no fogo cruzado, né? Eu entro na enrascada para tentar alertar as pessoas. Eu não ganho nada com isso, colocando uma polêmica no ar, alguma coisa do gênero. Eu, particularmente, só tenho não que eu tenha a perder, mas eu me exponho no caso, né? Então eu tô me expondo, né, para alertar as pessoas. Eu não tenho nada a ganhar com isso, a não ser polêmica, né? Uma briga que eu tô comprando. Eu falo porque eu acho que tem que falar. O mercado já me deu muito e eu tenho que ser sincero, tenho que ser correto, tenho que ser leal a quem acredita no meu trabalho, mesmo que seja de uma forma um pouco mais ríspida, assim. Então, quem é Nutella fica meio chocado, o pessoal mais sensível. Quem não é, sabe que eu faço pro bem de coração, então
seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, como eu sempre falo. Caros, no caso aqui do Dow Jones, nós temos uma LTA que foi respeitada ontem. O mercado fez um rompimento falso desse fundo, desse. E em nenhum momento a mínima do candle de ontem, ou até esse último fundo aqui, foram colocados em xeque. Eu vejo isso de forma positiva. As bolsas, no caso do Dow Jones, ele está em alta nesse momento. Tudo bem, ele está longe da máxima, mas ele voltou para fechar esse gap. Eu acho que é uma leitura de alta que nós tínhamos ontem, então eu acho que está tudo certo aí. Ok? Certo? Deixa eu só ver um negócio na minha carteira aqui. Eu preciso só ver um ativo, se ele foi colocado como garantia BMF. Pessoal, eu sou trader também. Tá, então eu preciso ver se está como garantia BMF, que amanhã é dia de rolagem. E se a minha conta não tiver tudo certo, eu não consigo rolar. Se eu for rolar, né? Então, eu sou trader igual você. Então eu tenho os mesmos... Só ver se está tudo certo como garantia BMF, está tudo certo aqui. Porque se não tiver e de repente tiver alguma coisa sem lastro na conta... E, por exemplo, amanhã eu vou rolar... Por exemplo, eu prefiro fazer a operação no contrato seguinte, que é o G19, para depois encerrar no Z18. Se der algum problema, corretora dramática, te trava, nossa, o G19 não está liberado ainda. Aí você liga lá, desfaz a posição no G19, aí faz a posição no G19, você monta, e aí depois você desfaz no Z18. É a minha forma de trabalhar no dia da rolagem. No caso do S&P, pessoal, se eu contar um negócio para vocês, vocês não vão acreditar. Conforme eu falo aqui, eu gravo o programa, eu gesticulo, eu me expresso e tal. Tem uma pessoa do outro lado do prédio achando que eu estou falando com ela. Louco é pouco. Louco é pouco. É o que eu sempre digo aí. O louco é pouco. E eu não estou falando com ela, eu estou gravando o programa com o fone, ela acha que eu estou conversando com ela, ela gesticula e tenta conversar comigo nesse momento. Não é brincadeira, é verdade. Então, ó, o fundo que nós tivemos aqui em novembro, respeitado, sombra inferior, S&P em alta, esse sinal de fundo que nós tivemos ontem está, de certa forma, assim, sendo acionado e tal. Né? Ele não foi negado, então isso é positivo para quem acredita na compra. O índice Nasdaq é a mesma coisa, né? O martelo de ontem preservado, tal. E é isso. Então falamos de tudo, né? Os pedidos, ativos fixos, tal. Então vamos falar do dólar. Dólar aqui na tela. Essa queda do dólar é interessante, sinal de entrada de capital. O dólar borocochô, veio aqui na média, deu uma comprinha para entregar aqui em cima, está segurando na média de 5, não tem muito o que falar. O Ibov está fechando nesse momento, né? Assim como o BOVA11, se a gente olhar aqui, o BOVA11 está, logo ele vai fechar, muitas ações em leilão, né? Muitas ações em leilão. Então o BOVA... O que vale a pena a gente comentar sobre ele aqui? Ele não se sustentou acima de 86,38. Ele tinha a série TA em azul, ele não respeitou, eu vou deixar pontilhada. Pelo menos hoje, para deixar um gráfico um pouco mais limpo. É um gráfico por si só confuso, mas a gente pode deixar menos. O ponto onde foi rompido o triângulo foi testado, o movimento de pullback. Assim como essa reta em vermelho, que é uma reta de curtíssimo prazo, e essa reta em marrom, que é uma reta, digamos assim, eu vou... Aqui tem uma polêmica, será que essa reta em marrom é que forma o triângulo? Ou será que é a vermelha, com essa reta aqui inclinada para baixo? Eu sei que a reta de rompimento do triângulo foi testada pullback junto com... Quer dizer, o encontro da LTA e da LTB do triângulo foi testada como suporte, o mercado fechando acima da reta vermelha.
esse padrão de candles ontem é boa, né? Ontem e hoje forma a ave migratória de alta que eu citei anteriormente em outro estudo. E aí o Ibov fechando nesse momento conforme os ativos formam preço. Ele encontrou também as duas retas em marrom LTA e LTB e também essa reta em vermelho que une os fundos aqui do final de outubro, meados de novembro, final de novembro. Eu acho que é um ponto de clímax, você tem 1, 2, 3 retas onde o mercado encontrou, é um candle verde, o BOVA11. Hoje o mercado está com sentimento, um mimimi de queda, mas o mercado está subindo. Tudo bem, ele está longe da máxima. Ontem a paulada foi forte, mas hoje o mercado está subindo. O que é isso aqui? Usando um pouquinho a imaginação, é um arame de fundo. É um arame de fundo. Ok? E aí vamos para o nosso lindo, caro e belo índice futuro. Ele deve estar em leilão nesse momento. Vai entrar em leilão já já. Tá 86.365 alta também. O fechamento ontem foi 85.850 e o ajuste 85.990. Deixa eu ver o negócio aqui se as minhas ações estão em garantia BMF. Elas estão em garantia BMF. E o que eu vejo aqui no nosso lindo, caro e belo índice? Nós temos essa reta em marrom, ela foi tocada hoje e respeitada. Eu acho que ela forma, junto com essa outra que eu vou reforçar, um triângulo. Ou seria essa outra vermelha que forma o triângulo, né? Então, qual que é a diferença entre o charme e o funk, né? Um anda bonito, o outro elegante, né? Pouco importa, pessoal. O pessoal vai pro baile e dança do mesmo jeito. Aqui, se for o triângulo com a vermelha, com a marrom, mudaria um pouco a projeção, mas muito pouco. O que importa é a leitura macro. A vermelha foi testada e respeitada, a de baixo foi testada e respeitada. E o que ocorre? Esse padrão seria um arame cross. Vai formar um dojizinho aqui. Então tem os 3 tipos de arame. Tem a ave migratória de alta, o arame típico e o arame cross. Se você pegar a BOVA11, mercado à vista e futuro, amanhã o pau vai quebrar porque tem vencimento de índice. Ok? Amanhã vai ser o gato 19. No caso do INZ18, se nós pegarmos um gráfico de... fazer um estudo mais completo. Hoje eu estou bonzinho aqui. Vai ser o programa acho que mais longo que eu já gravei. Esse gap atraiu os preços. E nós tivemos um mini ombro, cabeça, ombro no intraday. Houve um rompimento falso do 85.850. O mercado montou fundo e foi embora. Aparentemente nós temos um W aqui no 86.185 como eixo, que projeta teste de 87.500. Essa é a minha visão. Um mini W aqui com rompimento falso. Esse candle aqui das 17 horas engolfou o anterior e gerou esse repique. Se a gente partir para um gráfico de 30 minutos, nós vemos um candle, um marobuzu, que aparentemente é uma barra de ignição, que rasgou aqui as coisas para cima. E nos 60 minutos a gente percebe algo do gênero, eu entendo como uma formação de fundo. Ok, programa mais longo da história, eu acho, desde que nós estamos aqui no YouTube desde setembro. Pessoal, saúde e paz a todos, bons estudos, muito cuidado, amanhã vencimento de índice. Boa sorte, bons negócios, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. E amanhã tem mais. Ok? Então, não tem futebol, não tem palpite. Então fiquem com Deus aí, se preparem que amanhã, no dia do vencimento, o mercado fica volátil, mas geralmente gera oportunidades. Não se esqueçam do like. Seguimos juntos, valeu!